Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Eita, mundo velho sem porteira. Eu sempre uso essa expressão quando quero falar dessa nossa terra. E é um mundão mesmo, cheio dos mais diversos tipos de paisagem. Tem cidade grande, tem pequenos vilarejos, campos plantados com soja, milho, laranja. Tem floresta, tem caatinga e por aí afora. Tem também gente para todo gosto. Gente diferente, com diferentes jeitos de ser e viver. E o interessante é que esse montão de caras diferentes fala tudo a mesma língua. A gente pode até estranhar um pouquinho o sotaque de um lugar para o outro, mas a língua é a mesma, o português. Tá na cara que esse mundo velho sem porteira que eu tô falando é o nosso Brasilzão. Não dá para confundir porque não tem outro igual, não é mesmo? A propósito, meu nome é Francisco, mas o pessoal me conhece mesmo é como Chico. Para começar, na teleaula de hoje, você vai aprender como todos nós brasileiros participamos da construção de uma comunidade nacional que compartilha um vasto território caracterizado pela diversidade de paisagens. Vai ver também como o trabalho de diferentes etnias sobre um meio natural como o nosso, basicamente tropical, deu origem às mais diversas paisagens e hábitos culturais. E aí, você tem interesse nesse assunto? Então vamos nessa que tem muito chão pela frente. Quer dizer, tem muito que aprender sobre o Brasil. Nossa teleaula está começando. Meu amigo Chico, é uma pena que você não tenha vindo para o Círio de Nazaré deste ano. Um primo meu veio pela primeira vez e ficou impressionado com o número de pessoas que acompanhou a procissão. Ele também adorou as barraquinhas de comida e se esbaldou com algumas delícias típicas da culinária aqui do norte. Algumas das quais ele nunca tinha sequer ouvido falar. Só de lembrar dessas comidas do norte eu fico com água na boca. O Círio de Nazaré é uma festa e tanto. E olha que eu conheço esse Brasilzão e já fui a tudo quanto é festa. Festa do Bonfim, festa do Peão Boiadeiro, festa de San Genaro, carnaval e por aí vai. É tanta festa e uma diferente da outra que fico me perguntando. Por que será que no Brasil tem tantas diferenças na alimentação, nas festas, nos ritmos e músicas, na maneira de construir as casas e até mesmo na maneira de ganhar a vida? Será que a geografia pode ajudar a gente a responder essa pergunta? Para começar a responder essa pergunta, imagine que um motorista de caminhão fosse transportar uma carga de Belém até Porto Alegre. Ele teria que percorrer mais de 3.300 quilômetros, o que significaria uma viagem de mais ou menos uma semana. É chão que não acaba mais. Uma viagem como essa dá uma ideia das dimensões do território brasileiro. Peraí, Pedrão. Quer dizer que a extensão territorial do Brasil é um dos motivos dessas diferenças que acontecem pelo país? Falou bem, um dos motivos. Uma coisa interessante é que a forma desse território brasileiro foi definida mais ou menos antes do Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Como é que é, Pedro? É, isso mesmo. Você já deve ter visto em história como é que os portugueses e os espanhóis dividiram o mundo entre eles, não é mesmo? O famoso Tratado de Tordesilhas. Aqui tem até um selo comemorativo, ó, do aniversário de nascimento de Cabral e dos 500 anos de tratado, ó. Esse aqui. Esse tratado foi assinado há mais de 500 anos, quando os portugueses e espanhóis eram os povos mais poderosos do mundo e dominavam os mares. Eles traçaram uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras descobertas que ficassem a oeste dessa linha seriam da Espanha, e as que ficassem a leste, de Portugal. É lógico que a ocupação do território brasileiro é uma longa história, onde os principais personagens foram os ameríndios, os europeus, os africanos e, mais recentemente, os asiáticos. Quer dizer, as combinações dessas diferentes etnias são responsáveis pelas diversas manifestações culturais presentes no Brasil. Etnia, gostei da palavra.
O Brasil é mesmo um caldeirão de etnias. É só olhar ao nosso redor. Tem gente de tudo quanto é jeito. E não importa se o cidadão é do norte, do sul, do nordeste, do sudeste, ele consegue se comunicar numa boa. Isso porque o povo brasileiro fala uma só língua, o português. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. Mesmo com essa facilidade de comunicação, o Brasil não é essa democracia racial que tanto falam. As oportunidades ainda não são iguais para todos os brasileiros. Ainda existe muito preconceito racial e falta de respeito pelo cidadão. É comum, por exemplo, a gente ler notícias sobre invasão de reservas indígenas. Pô, os índios já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Falando nisso, como será que os índios brasileiros viviam? Eles abriam clareiras nas matas para plantar mandioca, milho verde, batata doce. Eles dependiam totalmente da floresta para sobreviver. Os portugueses que aqui chegaram também se interessaram muito pelas nossas florestas, principalmente por uma madeira corante que era muito comum nesta época na Mata Atlântica, o pau-brasil. Foi daí que veio o nome da nossa terra. Mas já que você está interessado, vamos deixar esse loteamento de lado um pouco e vamos entender direitinho essa história da disputa pela ocupação do território brasileiro. É o que eu sempre digo. Professor, mesmo aposentado, não perde a chance de ensinar. Bom, primeiro é bom lembrar que a primeira metade do século XVI foi marcada por disputas comerciais e religiosas entre portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Naquela época, a Igreja Católica era a toda poderosa, não é? Exatamente, exatamente. Até aquele momento, a Igreja Católica era a principal força religiosa. E portugueses e espanhóis controlavam a navegação aqui no Oceano Atlântico. E assim dominavam quase todo o comércio ultramarino. E esse comércio foi a principal ferramenta de divulgação da fé católica pelo mundo. Mas os ventos mudaram. E as reformas religiosas em vários países europeus foram acompanhadas pela intensificação das disputas comerciais. Os portugueses e espanhóis passaram a ter concorrência não só no controle da navegação, mas também no comércio e na colonização das novas terras. Nessa época, os franceses chegaram a se estabelecer no território brasileiro. E foi aí que os holandeses deram apoio a um projeto português que iria mudar a história da nossa colonização. A construção dos engenhos de açúcar. Bom, então com essa história de engenhos de açúcar, os portugueses deixaram a Mata Atlântica em paz, né? Nada, Antônio. Foi exatamente o contrário. Os portugueses, para plantar cana-de-açúcar, acabaram destruindo a Mata Atlântica. Você mesmo não tinha pensado nisso. A terra devia ser muito rica, né? Imagina a quantidade de humus que não tinha no solo. Isso mesmo. E tem mais. Os engenhos eram grandes consumidores de lenha para o cozimento do açúcar. Peraí, então quer dizer que foi com o fogo das queimadas e dos fornos que começaram a devastar a Mata Atlântica? Exatamente. E não foi só isso que começou com os engenhos de cana-de-açúcar, não. Muito mais coisa aconteceu. Começou também, pra valer, o conflito de terras no Brasil. Os portugueses não queriam somente a mata dos ameríndios, queriam também que eles trabalhassem como escravos nos engenhos. As comunidades indígenas bem que tentaram resistir, mas pouco adiantou. Elas praticamente foram condenadas à morte. Os engenhos de açúcar também foram responsáveis por outra grande mudança na nossa história. Você sabe qual é? Então, fique por dentro. Na falta de mão de obra indígena, o empreendimento açucareiro inicia a maior transferência forçada de trabalhadores de um continente para o outro, o tráfico de escravos africanos. Milhões de pessoas foram trazidas à força das florestas e savanas africanas para o trabalho nas plantações de açúcar da América. E foi justamente o trabalho escravo negro que construiu os alicerces do Brasil. Primeiro, nas plantações de cana, depois, nas minas de ouro e diamantes, e finalmente, nas fazendas de café. E junto com sua força, os africanos trouxeram suas raízes culturais, que hoje fazem parte da paisagem cultural brasileira. E imaginar que ainda tem muita gente que ainda não reconhece a importância da contribuição cultural dos negros. Como tem gente por fora. Só para ficar num exemplo. Já pensou o Brasil sem samba? Não tem nada a ver. A graça do nosso país é justamente essa variedade.
E todo mundo deu sua contribuição. Lá no Sul, por exemplo. Eu viajo muito para aquelas bandas. E lá tem muitos descendentes de alemães e italianos. Gente muito trabalhadora. Eles vieram atrás de trabalho e melhores condições de vida. Gostaram tanto que ficaram. E hoje seus descendentes são brasileirinhos da Silva. Você pode não acreditar, mas nós estamos no Brasil. Este aqui é o bairro da Liberdade, em São Paulo. Um bairro que mais parece uma cidade japonesa. E os japoneses, é claro, contribuíram com mais uma cor para a aquarela brasileira. Eles chegaram aqui no começo do século XX, gostaram e ficaram, contribuindo com mais uma pitada asiática para a formação do povo brasileiro. Agora sim fica fácil entender a diversidade de paisagens que encontramos no Brasil. E este verdadeiro mosaico de coletividades está organizado politicamente em estados. Hoje o Brasil é uma república federativa, composta por 26 estados e um distrito federal, onde está Brasília, nossa capital. A ideia do regime federativo é permitir que as diferentes culturas possam se manifestar através de eleições diretas nos estados, sem, claro, esquecer da União Nacional, construída durante toda a nossa história. Se não respeitar, tem que respeitar. Cada povo tem um costume, um hábito, não? Diferente. Eu acho que não, eu acho que a igualdade, a consideração de um para o outro é que faz um país ter um povo que é consciente da sua nacionalidade, das suas diferenças e unir essas diferenças para um país melhor. É isso aí. Um país justo só pode ser construído com respeito, união e igualdade. Separatismo e discriminação não tem nada a ver com a ideia de cidadania, onde os direitos de cada um são garantidos pela participação de todos. Conhecer um pouco de história e saber como se formou o povo brasileiro podem nos ajudar a chegar mais perto disso tudo. Por isso, vamos ficar agora com a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a diversidade de paisagens brasileiras é resultado do trabalho de diferentes etnias num meio natural predominantemente tropical. Viu que a grande extensão territorial do Brasil, voltada para o Oceano Atlântico, também é responsável pelas diferenças e que sua ocupação começou pelo litoral, com a exploração da Mata Atlântica. Viu que o povo brasileiro é produto da mistura de ameríndios, africanos, europeus e asiáticos. Um povo que fala uma só língua, o português. E por último, viu que a República Federativa é uma forma de governo que permite a expressão dos interesses das diversas coletividades que se formaram no nosso território, que é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. E aí, gostou? Pois fique sabendo que isso é só o começo. Na próxima teleaula, nossa viagem de conhecimento continua. Por enquanto, o melhor que você faz é dar uma boa lida no seu livro de estudo. Assim você vai ficar conhecendo cada vez melhor esse nosso Brasil brasileiro. Tchau!